Tem muita gente preocupada, assim, realmente preocupada com a possibilidade do Santos cair para a segunda divisão. É isso mesmo o que paira no ar aí na Baixada? O torcedor está muito, muito, muito preocupado, né? O torcedor que não se vestiu de marginal e fez aquilo que fez na última quarta-feira, né? Porque aqueles que fizeram tudo aquilo foi o que você falou. Se o Santos tem alguma chance de se manter na Série a Vila Belmiro tinha um papel fundamental com a presença desse torcedor. É o que a gente escuta andando por aqui, André. Você sabe, eu tenho um programa aqui em Santos, né? Semanal, todo domingo, que só fala sobre o Santos. É que esse ano não vai escapar, que esse ano acho que nenhum milagre vai fazer com que o Santos escape. Primeiro, com essa punição aí nos próximos jogos sem torcida na Vila Belmiro. E segundo, pela qualidade do time, né? O elenco do Santos é um elenco de derrotados. Você pega os 35 jogadores que estão no Santos hoje, você vai contar na mão aqueles que têm títulos. Lucas Lima tem título brasileiro, tem título paulista. Papa João Paulo III, que é um dos melhores goleiros do Brasil, só tem título na base. Joaquim não tem título, Messias não tem título. Quer dizer, é um time que não tem vencedores. E eu falava isso muito com o Odair e ele concordava. O Maicon, delivery of the zaga, que deixou o Santos, tinha título, mas não vinha jogando, estava muito mal. Assim, André, conhecendo o Santos, vivendo o Santos, que eu acompanho desde 98, eu acho que é o momento mais delicado. O Santos já correu o risco de rebaixamento, se salvou certa vez contra o Internacional em 2008, se eu não estiver equivocado, com o gol contra do Gustavo Neri. Eu acho que esse ano vai ser muito difícil o Santos se manter na Série A por todos esses motivos. Não ter a Vila, tem um time muito ruim. O Santos vai vender o Marcos Leonardo. Nos próximos dias, o Santos vai anunciar sendo o Marcos Leonardo para poder tentar reforçar. Agora precisa definir o treinador. Você me Sim. perguntou sobre Paulo Roberto Falcão. Você sabe como é que é esse tal de futeboles. Nós estamos nessa brincadeira aqui há muitos anos. Se o Santos mete uns 3-0 no Flamengo, e aí? Troca o treinador? A gente sabe como é que funciona o futebol. Ricardinho, obrigado, querido. Obrigado, Beijo para você. bom dia aí, bom final de semana. Bom retorno. Você arrebentou na final da Liga dos Campeões. E meio-dia eu vou no Renix. Abraço, hein? Esse é o nosso Ricardinho. Esse é o nosso Ricardinho. Figuraça, figuraça. Tem muita gente aqui falando que o Santos não cai porque tem times piores que o Santos. Eu já vou fazer um balanço do Campeonato Brasileiro, desse período que eu estive fora, e vocês vão perceber que o Z4 não se alterou. Eu saí do Brasil para poder ir a Istambul para fazer a final da Champions. Tinha terminado a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. 8ª rodada. O Z4 tinha Goiás, América, Vasco e Curitiba. O mesmo Z4 de agora era o Z4 da 8ª rodada. No entanto, não dá para o Santos ou para qualquer outro time ficar olhando para o campeonato dessa forma, né? Não, eu não corro o risco de cair porque tem outros piores. Porque se o outro pior ganha 2 seguidas, já dá uma... Não estão conseguindo. Goiás, Vasco, América e Curitiba não estão conseguindo. Mas não dá para outros times ficarem olhando para baixo e falando, tem pior do que eu. Porque esses que estão piores hoje estão loucos para sair lá de baixo. E um deles é o Vasco. Bom dia, meu diretor Túlio Ligeiro. Como é que estão as coisas? São 9h30 pontualmente, Túlio Ligeiro. Cadê você, Túlio? Saudade de você. Ih, a cara dele. André, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Uma sexta-feira complicada, né, para o torcedor vascaíno. E eu sei que você já quer falar sobre isso, por essa ótica. E você aí... estava lá, né? Só para saber. Sim. É o que eu sempre falo. Se eu não estiver trabalhando e se eu não estiver, sei lá, fora do Rio, se eu não tiver... Eu sempre vou. Faço isso já há muitos anos e é complicado enxergar uma luz no fim do túnel nesse momento, entendeu?
Eu tava conversando com alguns amigos e a questão é a seguinte: o Vasco tá enterrado na zona de rebaixamento, tem um histórico pesadíssimo de rebaixamentos, que pesa muito. Muito. Não é a mesma coisa um time que tem o histórico que o Vasco tem, sair da zona, e um time que não possui esse histórico, esse passado que machuca o torcedor, e o torcedor já começa a relembrar os outros rebaixamentos e olhar assim e falar: acho que vem mais um aí. É inevitável. A gente tá ainda, entre aspas, na fase meio que inicial ali ainda do campeonato. Ainda tem muito campeonato pela frente. Só que o torcedor, ele enxerga a pior campanha na história e ele fala: cara, fudeu. Desculpa o termo, mas é isso. O torcedor olha e fala: ferrou. E aí, o que eu visualizo nesse momento? Somente duas coisas podem salvar o Vasco. Somente duas coisas. Duas possibilidades. Que, se possível, o ideal é que elas ocorram juntas, que aí sim dá pra sonhar. Sonhar, no momento é isso. Escapar do rebaixamento nesse momento é um sonho pro torcedor. Ou o técnico que vier agora pro lugar do Barbieri ser o grande destaque do time, e assim, de uma maneira absurda, alguém chegar e fazer um trabalho muito fora da curva e transformar esse time, isso aí que tá entrando em campo, em alguma coisa boa. Ou a senhora 777, que encheu o clube de promessas e pouco entrega até aqui, contratar muito mais jogadores do que o projetado, programado. Porque se tem uma coisa até aqui que é pior do que o trabalho do Barbieri, é o trabalho de Paulo Brax, de Luiz Melo e da 777, que foi a responsável por colocar essas pessoas à frente do futebol do clube. Então, o planejamento, ele tá todo errado, e só uma mudança brusca desse planejamento do futebol, meio que um recomeço, talvez dê um mínimo de esperança. Porque, nesse momento, a situação é essa, André. A situação é de desespero do lado do torcedor. Vocês estavam falando da situação lá, de tudo que aconteceu na Vila. Em São Januário, eu acho que só não foi no mesmo nível ou pior assim as cenas, porque, por todo o histórico que existe, houve um reforço ali de segurança, de policiamento e tal. Tentaram se preparar para o pior, e aí eu acho que por isso que não aconteceu já uma cena ainda mais gritante do que foi, entendeu? Eu acho que o que aconteceu na Vila ligou o alerta de tipo assim, cara, se a gente não se preparar aqui para uma eventual derrota, vai ser pior aqui. E vamos ver o que vai acontecer segunda-feira, se é que segunda-feira poderá ter público, né? Eu acho que acho não, né? O Vasco com certeza vai ser punido de alguma forma. Eu não sei se vai ser uma punição em 24 horas, como aconteceu com a do Santos. Uma punição de imediato, eu acho que tem que ser. E não é porque é o Vasco, não é porque é o Santos, é porque não dá. Eu vi uma imagem, um policial sacando uma arma e disparando, não é pro alto, não. Eu acho que ontem só não aconteceu uma tragédia em São Januário, e quando eu digo tragédia, aí eu falo, sabe, de perda de vidas e porque passou raspando, tá? Porque o que aconteceu já é uma tragédia, já é uma... Sim. Já é muito feio, eu até tava vendo, acho que é no GE, um desabafo de uma torcedora do Santos, sabe, chorando, falando, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso na Vila Belmiro. E eu acho que é a reação também de muitos torcedores do Vasco que não acreditam que estão vendo isso em São Januário e de muitos torcedores de outros times. E eu tô fazendo questão de toda hora falar isso, porque a bola da vez só, que é o Santos, a bola da vez só, que é o Vasco. Sim. Esses são as bolas da vez. Mas isso já aconteceu com todos. Todos os times já aconteceu. Uns mais, outros menos. Exatamente isso que eu ia falar. Infelizmente, com Vasco e Santos, já aconteceu um pouquinho mais, talvez, do que a média, né? Sim.
O Lucas tá aqui falando, mas agora o policial tem arma de enfeite? Eu não tô questionando se ele tinha razão ou não, estou falando o que aconteceu. Eu não sei quais são as orientações para... Controle de multidão. Eu não sei quais são. A cena que eu vi foi o cara disparando em direção a pessoas que estavam ali. E assim, se ele fez certo ou não, não é o que eu estou querendo julgar aqui. O que eu estou falando é que pessoas poderiam ter morrido. É chocante esse tipo de situação. Até porque isso faz com que o pai que queira levar o seu filho, que queira levar a sua filha, a mãe que queira ir com o seu filho, com a sua filha, eles pensem 18 vezes antes de ir. 18 vezes. Não vou mais, sabe? Não vou mais. Acho que o futebol, no dia que perdeu o público, ele tá lascado, sabe? As cenas são horrorosas, cara. Por exemplo, André, eu sempre que posso vou, meu pai costuma ir comigo, mas, por exemplo, meu pai, ele falou, cara, eu não vou, acho muito perigoso, você, filho, você, beleza, se dá uma confusão, você vai, corre, mas eu não tenho condição de chegar e correr e fugir, não sei o quê. Então, assim, meu pai, por exemplo, ele falou, cara, eu não vou. Segunda-feira, um amigo planejava levar a filha. Ele falou, cara, eu não vou, evidentemente, levar, e eu não sei nem se eu vou. Ele já falou comigo. Eu tinha comprado um ingresso a mais pra ele, né? Aí ele falou, cara, ele falou, não sei nem se eu vou. Eu acho muito complicado, cara. Porque envolve tanta coisa, envolve a vida de todo mundo que tá em risco ali, do próprio policial. Eu não tô condenando o policial eu tô falando que poderia ter acontecido uma tragédia, porque se ele mata uma pessoa, se ele atinge uma pessoa, é pior. E aí gera uma reação, assim, tá tudo errado. O cara tá ali tentando se proteger também, não só proteger o que ele tá lá pra fazer, que é proteger a integridade. Chega uma hora que a integridade dele tá em risco. Chega uma hora que... Então, assim... E aí a gente chega numa loucura, num momento de... né? Eu já vi heróis policiais. Lembro uma cena, assim, claríssima no Pacaembu. 8 policiais, se não me engano, seguraram o portão do Pacaembu no braço, num Corinthians e River, eu acho. River. Né? Chega no braço. Então, assim, cara, é uma atitude heróica. E os caras estavam colocando a própria vida em risco. É difícil, cara, é difícil. Mas o resultado final, que você espreme nessa violência toda, é que o cidadão que gosta do futebol, que quer ver, sabe, time dele jogar e tal, ele se afasta do estádio. Eu acho que é um momento muito delicado, já falei aqui no comentário inicial, eu acho que algo precisa ser feito. Com certeza, André. E aí, assim, o que me choca mais nessa história toda é que eu não consigo imaginar num futuro próximo a solução sendo encontrada, entendeu? Porque aquilo que você falou no comentário inicial da sociedade. A sociedade tá muito violenta. Então, é uma coisa muito mais profunda do que o futebol. O futebol, nesse momento, nada mais está sendo que um reflexo do que a gente está passando enquanto sociedade. Então, infelizmente, eu acho que o caminho é muito longo ainda para a gente, quem sabe, um dia se ver livre dessa violência dentro do futebol e da sociedade, né? Que eu acho que é até mais importante, porque vai muito mais além, né? O Rato tá falando aqui que teve um vídeo de um pai. Eu não sei exatamente de qual dos jogos que ele tá falando. Eu sei que vídeo ele tá falando, vou colocar aqui. Errado sou eu de estar aqui. É esse vídeo, Túlio? Sim, isso foi em São Januário. Pois é, cara. Imagina vocês o futebol chegar num ponto que o pai que tá lá com o filho pra ver o jogo... Eu acho uma relação, cara, acho um dos negócios mais bonitos que tem na vida. É a relação que é passar o seu time, as suas experiências de estádio, de torcida, de jogos históricos, você passar adiante. Seja uma mãe para um filho, para uma filha, o pai para um... É um negócio muito impactante.
Eu acho que todos nós que gostamos de futebol, um dia a gente viveu isso, ou com o pai, ou quem enfim, ou com um tio, com um avô, sabe? Eu acho que tem um negócio muito simbólico nisso tudo, acho bonito mesmo. Imagina chegar ao ponto disso aí. Solta aí pra gente ver, Túlio, por favor. Vocês têm precedente, vocês têm arma, eu tenho uma criança de 10 anos, eu já tô errado. Porra, vocês estão vendo, tá passando cavalo pra lá, tá tendo tiro pra cá, spray de pimenta, eu tô errado de estar aqui, eu não deveria estar aqui. O que eu tô falando aqui, vocês devem estar falando assim, porra, ainda sai de casa, eu tô errado, eu não nunca mais vou pra casa. Eu não vou sair daqui. Aqui a polícia lá embaixo. Cara, o pai tá querendo ir embora com o filho. Se eu entendi, é isso, né? Ele tá querendo ir embora. Basicamente o que acontece. Por conta da confusão que já tava acontecendo lá do lado de fora, né? A polícia já tava tentando retirar as pessoas de dentro do estádio, né? E aí ele não queria sair, porque dentro do estádio, naquele momento, ele estava protegido da confusão que estava acontecendo lá fora, né? É mais ou menos esse o cenário. Ele não queria sair porque ele queria que a confusão do lado de fora acabasse, para aí sim ele ir embora. Sim. Ele estava se sentindo ali, protegido. Ele falou, eu não quero sair, porque aí fora o pau tá quebrando de uma forma que... Então, cara, infelizmente... nós chegamos num momento que não dá mais pra você tolerar. Ah, André, mas que chato, muda de assunto. Ah, André, velho, se a gente ficar mudando de assunto, a gente vai chegar num ponto que não tem mais volta.